Olá, sejam muito bem-vindos ao Panorama Criativo. Eu sou Rita Nunes Ribeiro, designer de comunicação e especialista de marca, e este é um podcast quinzenal onde abordamos questões pertinentes na atual indústria criativa através de histórias de profissionais de várias áreas. O convidado de hoje é o André Campino, ele é estratega de marca e marketeer e tem um percurso bastante diferente do habitual, portanto começaste na área de recursos humanos. Sim. E viraste para o lado do marketing. Descobri o lado criativo em mim. E só isso já é um bom mote para começar este episódio. Portanto, também tens aqui outra maneira, não é? Não é só André Campino, também podia ser de MVP. Sim. Não sei se queres começar por aí, Yeah. explicar o que é isto, MVP Claro que sim. Project. Yeah. Basicamente, como estavas a dizer bem, eu fiz o meu percurso académico em recursos humanos, sou licenciado em recursos humanos e acabei por ir lá ter porque gostava muito da área de empreendedorismo e sempre tive aquela curiosidade pela área de negócio. Tive uma boa professora de economia no secundário e deixou-me sempre assim com a pulga atrás da orelha. Ao início eu queria ser diplomata, fazer carreira na área das relações internacionais, mas depois percebi que não era bem isso que me motivava e acabei por encontrar em gestão de recursos humanos o ideal, porque vindo da área de humanidades e de letras, acabei por poder pôr o pé na área de gestão sem ser um deep dive mais tradicional. Isso fez com que eu no meu primeiro ano tive a cadeira de marketing, de gestão de marketing, com a professora Susana, do ISCTE, Susana Marques, e foi amor à primeira vista, ou seja, foi onde eu percebi a cadeira que me fez sentir que podia vir a fazer aquilo profissionalmente. O ISCTE é um ensino muito prático, então primeiro semestre, primeiro ano de licenciatura, tu dás por ti a contactar departamentos de marketing de empresas para fazer planos de marketing de produtos que eles têm, serviços. E eu tive logo essa experiência, e foi o trabalho que me deu mais pico a fazer no primeiro ano, possivelmente. E acabei por me apaixonar pelo marketing. Pronto, daí até chegar à área de marketing havia aqui um salto a dar. E esse salto eu planeei-o, já na altura, já com algum planeamento estratégico, planeei-o fazer na altura do mestrado. Mas pensei que não podia só candidatar-me a um mestrado de marketing vindo de recursos humanos. Os professores que avaliam iam dizer de onde é que isto vem. Yeah. Não te iam aceitar. Possivelmente não, porque era um candidato muito estranho logo à partida. Eu estou bastante ok em estar numa posição atípica. Toda a minha vida tem sido estar assim em posições estranhas e híbridas. Mas pensei que, por que não fazer uma coisa assim um bocadinho mais à frente, dar aqui um extra mile, lá está, um bocado da minha escola que eu tinha das biografias que eu lia de empreendedores americanos, inspiraram-me para isso. Isso com uma mistura de uma paixão pelo basquete e pelo desporto, que me fizeram ir buscar o nome do MVP, que é a questão de Most Valuable Player. E eu queria basicamente passar de underdog candidate, neste caso, a um MVP, ou seja, um candidato mais valioso e que eles quereriam ter no mestrado. E o MVP aparece dessa forma, ou seja, eu proponho-me não só a candidatar-me ao mestrado, mas a fazer prova de porque é que eu queria ir para o mestrado e o que é que eu tinha a dar ao mundo do marketing. Então, lá está, no meu terceiro ano de licenciatura, preparei uma campanha, ou seja, eu pensei a campanha, conceptualizei a campanha, pensei a estratégia e depois fiz o melhor que eu sei fazer, que é munir-me das melhores pessoas à minha volta. Então tive um amigo meu super talentoso, que é o Alexandre Couto, a fazer-me o copy. Ele estava a começar a carreira como copy, tínhamos cruzado antes no curso de Relações Internacionais, que eu passei só 6 meses. Foi uma pessoa com quem eu cliquei logo e ficámos com o contacto. Ele também foi encontrar outra coisa para fazer e acabou a fazer copy, é um copy brilhante do nosso mercado. Ele fez-me o copy, ele ajudou-me a escrever um manifesto, porque eu pensei, eu quero passar de underdog a MVP, eu estou-me a propor a fazer alguma coisa, então isto é quase um manifesto, não é? Foi um bocadinho a minha inspiração. E com isto, o Alex ajudou-me com o copy, tive malta a ajudar-me com o design e com o site. Eu fiz, pronto, como disse, tinha pensado a estratégia, então fiz uma linha de roupa. Na malta no ISCTE andava com t-shirts e com sweats com o The MVP Manifesto. The MVP Manifesto. Preparei cartas para os professores, tipo cartas teaser, a dizer tipo he's coming. Eles podiam pensar que um misto entre assassino e stalker, mas bem intencionado. Se calhar conseguiste assustar alguns que pensavam que era qualquer coisa relativamente a alguma má nota. Exato, alguma represália. Não, mas correu bem, mas depois também espalhei cartazes pela escola, por toda a faculdade,
E isso foi muito fixe, porque por um lado eu consegui cumprir o meu objetivo, ter uma candidatura completamente diferente do que seria de esperar. Por outro, senti que as pessoas que estavam à minha volta, tipo colegas meus da Associação de Estudantes, colegas meus da Escutez Junior Consulting, malta que estava à minha volta e que estava a dar-me o suporte, mais do que me darem o suporte e o empower, eles estavam eles próprios também estavam a ficar inspirados com isto. Tipo, eu tenho um grande amigo meu que não sabia falar inglês para a altura do MVP, mas que decidiu que depois de eu fazer a campanha, de eu ter tido todo este trabalho, todo este esforço para chegar ao meu objetivo máximo, ele meteu-se, foi fazer um curso intensivo no verão de inglês e candidatou-se ao seu mestrado em inglês e entrou e fez o mestrado dele em inglês. Motivaste, inspiraste. Isso foi bué de giro, porque eu tinha muito medo de tornar a coisa muito sobre mim. Desculpa, não sei se dizes neste podcast. Podes dizer. Capaz de ter sido a primeira vez. Não sei, por acaso não tenho certeza. Mas pensei, isto não pode ser uma coisa só sobre mim. Personal branding, obviamente que é sobre o indivíduo, mas eu quero que isto tenha uma layer mais de inspiração. Mas ter um branding pessoal que é focado em valores que são transcendentes, pronto, passam para outras pessoas, não é só para ti. A ideia do MVP era mesmo esta. A campanha agora tem 10 anos e dá um bocadinho de vergonha olhar para trás e mostrá-la. Estou sempre a falar... mas falas dela, sem problema nenhum. É o meu posicionamento, é a minha assinatura, mas já tem 10 anos e as coisas ficam datadas muito rápido. Tens que fazer. Olha, convidas outra vez o teu amigo Alexandre Couto. E o resto da malta toda. Convidas o resto da malta toda. Juntar a equipa outra vez. E continuas o projeto. Mas foi muito giro isso. Esse foi o outcome que me deixou mais feliz. Tipo, obviamente fiquei feliz de ter entrado no mestrado de marketing do Isqueté. Foi o passo que eu precisei de dar para avançar na minha carreira na direção que eu queria. Mas o envolvimento das pessoas foi as coisas que me deixou assim mais emocionado. Eu consegui ir à televisão com isto. Conseguiste ir à televisão? Porque lá está, havia um amigo que o primo trabalhava no 5 para a meia-noite e nós conseguimos ir ao 5 para a meia-noite. Há uma cena que era o Son of a Pitch, em que eles acendiam um fósforo à tua frente e enquanto a chama estivesse acesa e não queimasse os dedos de quem estava a segurar, tu tinhas esse tempo a fazer um pitch. E eu fui lá fazer o pitch do MVP, foi muito engraçado. Novamente, sempre com a minha entourage a dar o suporte. E depois deu alguma coisa ou foi só pela experiência de ir lá? O quê? Assim para a meia-noite? Não gerou assim nada viral, não ficou ultra viral. Foi um viral local, neste caso, foi o viral onde eu queria que fosse, que foi na faculdade. Eu entrei no mestrado e as pessoas já sabiam, és tu. Olha. És tu que mandaste aquele e-mail, que mandaste as cartas. És tu que me ameaçaste. Não era uma ameaça, era só um aviso. Era um aviso. Um aviso não é uma ameaça, era só um aviso. Era só um aviso. It's coming. E depois correu muito bem, porque também me deu a minha energia certa para entrar no mestrado e arrasar, porque era o que eu precisava de fazer. O mestrado também é uma coisa mais curta que uma licenciatura. Importa também estares muito focado e a dar tudo para poder... Então para ti valeu a pena fazer esse percurso todo? Completamente. Ninguém esperaria que uma pessoa licenciada em recursos humanos estivesse na posição que eu estou hoje, por exemplo. Por isso, a liderar uma equipa de comunicação... Sim, é um bocado... É assim meio estranho. Não é que seja estranho, não é óbvio. Ou seja, tu não esperas... Também tem a ver com aquele tema que já falámos um bocadinho, que às vezes não é... A criatividade não está ligada a certas áreas. Verdade. E não és conotado à partida como um criativo. Certo. E mesmo enquanto marketeer, nem sempre és conotado como criativo. Normalmente, pelo menos nas empresas, ok, o designer é criativo, o copy é criativo, o marketeer... Sim. Quer dizer, há uns que têm alguns rasgos de criatividade, mas se calhar não é tão comum. Não estou a dizer que os marketeers não são criativos. Há muitos criativos. É bom que seja. É bom que seja. Eu conheço alguns, atenção. Sim. Mas nem todos são. Também temos que admitir isso, não é? Sim, eu também um bocado pelo meu upbringing, eu sou filho de uma artista plástica. Eu sempre vivi num ambiente criativo em que destruir dogmas é o pequeno almoço. Por isso, é o que serve ao pequeno almoço. Por isso, lá está, esses preconceitos e esses dogmas eu tento deixá-los sempre à porta quando entro, seja onde for, seja aqui numa sala a falar contigo, seja em trabalho. Mas sim, a verdade é que, especialmente partindo das empresas maiores e mais corporativas, há quase um desresponsabilizar por parte dos gestores de marketing, ou marketeers, como quiser chamar, para a criatividade. Ou seja, a criatividade passamos para a agência. Ou seja, nós pensamos a estratégia, montamos os briefings e há quase tirar água do capote e a agência que resolve. Isso é muito giro quando tens uma ótima agência, mas se depois do lado de cá, do lado da marca, não souberes receber bem o que vem de lá,
ou não estiveres preparado ou predisposto a receber o que vem de lá, não isso vai não- lá, não isso vai, não- não vai a lado nenhum, não é? E se não fores um bom cliente, que não tens um bom briefing, não souberes Bem, orientar também, portanto... começa aí. Mas às vezes sim, mas às vezes até pode ser um bom briefing e depois a agência responde ao briefing, dá-te Aquilo que tu queres... ou melhor, dá-te uma resposta àquele que foi o problema que tu apresentaste, mas tu se calhar não estás preparada para a resposta que eles te vão trazer. Isso acontece com muitas agências e com muitos clientes. E a verdade é que a boa campanha é feita com os dois lados da moeda. E a criatividade não é uma coisa que tenha que estar exclusiva ao lado da agência e nem deve estar, a meu ver. Eu também acho que não. Eu também sou dessa opinião. Acho que podes e deves ter também criatividade dentro de casa e que podem trabalhar em conjunto. Yeah. Eu já tive uma experiência há 2 anos em que nós estivemos a fazer um trabalho tínhamos a marca atual e queríamos trabalhar e fazer ali quase um refresh sem mudar nada, sem mudares nada, mudares qualquer coisa. Então o que é que nós fizemos? Pegámos na nossa equipa interna e fomos ter com as nossas 3 maiores agências e tivemos durante 2 meses, todas as semanas ou de 15 em 15 dias, trabalhávamos com eles, trocávamos ideias e chegámos a um resultado que está a ser utilizado há 10 anos para cá. Portanto, era necessário haver um diálogo entre todos, porque uns têm a social media, outros têm a BTL, outros têm a ATL, outros têm os eventos e nós temos muita coisa interna também. Portanto, não podíamos nós estar a desenhar uma coisa, uma solução criativa que depois não fosse e fazer chocar com outras que eles precisam, áreas. Yeah. Ou seja, se calhar fazíamos uma data de assets de marca que depois não era o suficiente para eles trabalharem, então juntámos-nos todos e fizemos tudo em conjunto e correu muito bem e nós ficámos muito contentes com essa experiência. O que, da minha experiência, também às vezes o que acontece é até tens uma agência e um cliente predisposto a isso e às vezes os timings porque o gestor de marketing infelizmente traz a pior parte do trabalho, que é traz a melhor e a pior parte, lança o desafio e depois diz precisas para a semana ou precisas para daqui a um mês, que às vezes não é tempo suficiente. É assim, o timing é até dia 10, hoje é dia 7, amanhã é fim de semana, mas... Exato, mas nós vamos precisar disto porque temos uma apresentação. É muito importante. Yeah. É muito importante que esteja pronto. Quando falamos disto da criatividade ter que estar dos dois lados, é quase uma coisa empática, sabes? Não só, ou seja, tu estás a cumprir o teu papel, fixe, do outro lado eles vão cumprir o deles, mas tu também tens que saber pôr do lado de lá e perceber, para eles fazerem isto bem, eles precisam que eu, como cliente, seja assim assado. E isso, por norma, e da minha experiência também das pessoas com quem eu me fui cruzando, eu só encontrei em referências para mim, em pessoas que passaram por agenciantes. E no meu caso, eu faço sempre esse esforço porque lá está, fui educado e bastante avisado ao longo de todo o meu percurso por pessoas com quem eu me fui cruzando, que me disseram isto, disseram, tu nunca estiveste lá da agência, isto não é uma coisa só de despejar. E foi muito engraçado porque eu aprendi isto com quem eu acho que faz isto melhor. Mas que teve a atenção de quando eu era mais jovem, mais júnior, me passar esses valores que para mim são importantes. Sim, eu também já ouvi isso muitas vezes. Estar do lado do cliente nem sempre te ajuda a ter essa perspectiva. Yeah. Ou passas por ela ou não passas. Sim. Mas aqui é isso, a criatividade não está fechada a um cargo, não está fechada a um lado, cliente ou agência. É uma coisa que tem que existir em todo lado um bocadinho, mais especialmente na nossa área, obviamente. Mas porque nos pedem soluções criativas a todo momento, não é? Então aí o teu projeto MVP continua a ter alguma expressão hoje no teu dia-a-dia? Ou seja, continuas a fazer algum tipo de atividade com essa marca? Como estávamos a falar, ou seja... Não. Desculpa. Não, é só para perceber, é mesmo... Não, ou seja, a marca, como te disse, continua a ser a minha assinatura ao dia de hoje, mas a verdade é que está um bocadinho adormecida. Mas isso não tem que ser necessariamente mau. Não, é uma coisa que eu trago comigo, é uma coisa que eu me lembro diariamente e que me dá aquele reality check de chegaste aqui porque fizeste este percurso, mas faz agora, está a fazer agora 10 anos que fiz o projeto. Está na hora de um rebranding. Sem mudar muito, um bocado como o teu que estavas a falar, sem mudar muito, mas se calhar adressar outros problemas, outras questões. E a verdade é que eu trabalhei no Lidl, depois estive na Padaria Portuguesa e agora, antes deste novo desafio onde eu estou agora, que é na Lohat, que é uma empresa que organiza eventos gastronómicos inacreditáveis como o Chefs on Fire ou The Presidential Train, eu na transição entre a padaria e este desafio onde estou agora, lancei a marca
porque tive o desafio de trabalhar em freelance. Quis mesmo experimentar o freelance também para poder, lá está, um bocadinho como eu fiz, aquela coisa de pôr o pé na água, quis também sentir o que é trabalhar como freelance e avaliar como é que eu me sentia nisso. E foi muito engraçado porque eu pensei, ok, fixe, vou lançar este projeto, ok, já estou a ter alguns pedidos, várias coisas, desde coisas mais de copy, coisas mais de SEO, fiz um bocadinho de tudo, foi muito giro. Branding, propósito de marcas, fiz É muita coisa. em 2 ou 3 meses, mas foram coisas que me caíram no colo, porque eu tive muita sorte de, passa a palavra, olha, não estou a trabalhar agora, mas estou a fazer uns freelances, tipo, sabes de alguma coisa, olha, sei de alguém que precisa de uma coisa qualquer. Uma coisa qualquer, passávamos desafios, a coisa corria bem, acabei por fazer ali em 3 meses, fiz 3 ou 4 trabalhos fixos. Correu muito bem. Mas isto agora perdi-me um bocadinho. Estava a dizer, nessa altura eu pensei, isto é tudo muito giro, trabalho freelance, tenho o meu Gmail pessoal a rebentar, não vou usar este Gmail, tenho que fazer uma conta de e-mail nova, coisas muito práticas, não é? Pensei, e agora, que nome é que eu dou à coisa, não é? Yeah. Eu que ando aqui a criar conceitos e brand, e marcas e submarcas e de repente tenho que pensar uma marca para mim e pensei, eu já tenho marca. Minha marca é o MVP. Os meus amigos conhecem como MVP, as pessoas com quem eu trabalho acabam por ficar a conhecer a alcunha e o nickname e a história por trás. Simplesmente aqui está uma fase nova do MVP e eu criei uma submarca que é The MVP Advisory, aqui um trocadilho do ad, de advertising, com a questão de consultoria, de advisory, porque eu queria fazer, eu não sabia bem ao certo o que era, sabia que era sempre uma coisa de olhar de fora para dentro, neste sentido quase como um advisor ou um consultor, mas menos formal, mais ligado à área criativa, então ficou de MVP Advisory, era como eu assinava e assinei os trabalhos que entreguei nesta fase. Muito giro, uma experiência muito, muito, muito boa. Sim, foi giro, foi muito giro. Se calhar agora podemos falar um bocadinho da tua experiência noutros lados, como o Young Lions, também. Young Lions foi super importante para mim, super importante para o meu desenvolvimento. Exato, se calhar mesmo por não ter estado numa agência e não estás nesse tipo de ambientes, é assim, não quer dizer que nos sítios onde tu trabalhasses não houvesse pressão ou não houvesse velocidade ou urgência naquilo que fazes, mas se calhar no Young Lions e as experiências que tiveste, eu já ouvi um bocadinho, mas vamos falar mais sobre isso, conseguiste ter esse lado ainda mais presente e desafiaste-te cada vez mais. Eu tive muita sorte, eu entrei, vou dizer, tarde no Young Lions, no sentido que tu podes entrar no Young Lions assim que começas a trabalhar, logo aos 21, 22, mediante a idade em que entraste no mercado de trabalho. E eu descobri o Young Lions muito tarde porque tive um colega meu de mestrado, no mestrado de marketing, que conhecia bem o concurso, o Young Lions, o formato Young Lions Portugal, depois Young Lions Internacional, e ele desafiou-me sempre a ir e eu não sei porque nunca liguei muita coisa. E acabei por começar a ligar mais porque houve um ano que ele ganhou o Internacional. Ganhou em dupla, ganhou o Diogo, que era o meu colega, o Diogo Vasques e a Rita Almeida, ganharam em dupla o Young Lions na categoria de marketing em Cannes, contra o mundo inteiro. Eu fiquei, what? Tipo, como assim? Que experiência inacreditável. O que é que eu estou a perder? O Diogo tinha-me convidado para ir, eu dei-lhe uma grande barra, ele acabou por convidar a Rita, e a Rita é genial também, eles dois são um ótimo casamento, trabalham os dois muito bem em dupla, e eu vi aquilo e eu fiquei, what? Eu também quero perceber o que é isto. Ainda por cima, tinhas sido convidado para ir, no ano em que ele ganha. Não sei se foi no ano que ele ganha, mas, Bem, mas assim sou ainda melhor, deixa estar, foi no ano que ele ganha. Mas já não sei precisar, já foi há algum tempo. Mas, ou seja, ele assim que sai do mestrado de marketing, ele começa a participar. Ele participa vários anos seguidos, não sei ao certo quantos. Eu fiquei naquela, tipo, também quer participar. Então encontrei um dupla, que é um grande amigo meu, que é o André Calado, que trabalha no L'Oréal. E em dupla nós participámos 3 anos seguidos. 3 anos seguidos. Foi muito, muito giro. E logo no primeiro ano nós competimos contra o Diogo e a Rita. E acho que foi nesse ano que eles foram ganhar, sim. Por acaso estavas a dizer, e estavas a supor, e muito bem, porque eu acho que foi mesmo nesse ano que eles ganharam. E nós, no primeiro ano, no bootcamp, que já vamos explicar melhor o formato, eu fiquei logo em segundo lugar. Fiquei, incrível. Se calhar consigo. Se calhar eu consigo chegar ao último andar do pódio, que fixe. Mas pronto, o bootcamp do Young Lions funciona, como estavas a dizer bem, num ambiente completamente diferente do corporativo. Recebes o briefing, tens 48 horas para responder a um briefing e apresentar. Não há tempo para ter grandes dúvidas. Dá para discussões, obviamente, bastantes. Dá para diretas. É um treino para a vida real em agência, não é? É um fim de semana que dormes muito pouco ou nada.
até chegares à ideia certa. Trabalhas num ambiente altamente criativo porque tens mais, não sei que outras categorias, mas tens design, tens press, tens filme, a trabalhar contigo, ou seja, há várias equipas de cada categoria a competir pelo lugar cimeiro, que é o lugar que te leva à Cannes. Então estás rodeado de pessoas muito criativas, que é uma coisa que tu como cliente, pronto, no teu dia-a-dia, estás no departamento de marketing, tens algumas pessoas criativas, mas não estás num ambiente de agência. Então para mim foi muito fixe poder conhecer pessoas da agência, até aumentar aqui o networking e poder trocar ideias com eles, tanto do briefing que nós estamos a responder, como do briefing que eles estão a responder e que também estão a pensar. E ao final das 48 horas tu entregas o trabalho e passado umas horas vais da casa descansar, dormir, tomar um banho e vais apresentar normalmente aos responsáveis de cada marca a solução que chegaste do briefing. E é muito engraçado porque a categoria de marketing é uma categoria que ali também parece um bocado atípica, um bocado como eu no marketing. A categoria de marketing no Young Lions é um bocadinho atípica porque foi uma coisa que surgiu mais tarde na história do Festival da Criatividade de Cannes, porque um bocado para fazer aquela boa figura ao pé das marcas, porque as marcas é que bancavam com orçamentos e tudo mais, e então não podia ter só as agências lá, então eles criaram a categoria de marketing. A categoria de marketing é um bocadinho a ovelha negra, especialmente em Portugal, porque por um lado tens as agências todas a fazer um push muito grande para o seu talento jovem entrar no Young Lions, ganhar o Young Lions porque é bom para a agência. Do lado das marcas, qualquer diretor de marketing, bem, com todo o respeito pelos diretores de marketing, mas a grande maioria dos diretores de marketing não vão saber o que é, não vão perceber o que é que têm a ganhar. Nem vão falar sobre isso. Nem vão perceber o que é que têm a ganhar em mandar para lá as pessoas das suas equipas para representar a empresa e mesmo, pronto, representar toda a equipa, não é? E eu acabei por ir, lá está, por sugestão e por referência deste meu amigo, e acabei a participar 4 anos seguidos. Ou seja, houve ali um interregno de Covid, infelizmente, não houve uma edição que saltámos, mas participei 3 anos seguidos com o André Calado. Depois a L'Oréal mudou-se para a Espanha, ele teve que ir para a Espanha, não estava cá nesse fim de semana, e eu fui participar com outra pessoa, que é o Ruben Pardal, e a 4ª vez foi de vez. Consegui ficar em primeiro lugar com o Ruben e fomos a Cannes. Foi muito, muito fixe, mas foi a 4ª vez. Mas o que eu quero também destacar aqui é que o que eu ganhei mais com o Young Lions foi o percurso. Se eu tivesse entrado no primeiro ano, tivesse ganho, e se calhar depois seguido com a minha vida e ter dado lugar a outras pessoas, não tinha tido aquela ginástica mental de saber, ok, vou ter aquele fim de semana. Tu és quase licenciado em Young Lions, depois de 4 anos seguidos. Bem, sou mais que licenciado, né? As licenciaturas têm 3 anos. Exato, estás na pós-graduação. E, com todo o respeito e pela concorrência, foi fantástico todas as pessoas que eu conheci. Desde o primeiro ano até o último ano, pessoas super talentosas com quem eu pude lutar, salvo seja, e conhecer e vê-los a trabalhar foi brutal. Só gostava de ter ido mais anos. Claro que é bom deixar lugar para os outros, mas... Sim, mas tu concorres também. Se houver pessoas muito melhores, não é? Tipo, isso não estás a dizer, deixar lugar, isso é um bocado relativo, não é? Se estás lá é porque o teu trabalho era bom para começar, portanto... Por um lado, sim, és selecionado. Por outro lado, tu pensas, ok, ganhas em Portugal, vais ganhar lá, ou queres ganhar lá, por isso... Para ires ganhar lá tens que candidatar várias vezes cá. Sim. Então é sempre um bocadinho injusto nesse sentido. Eu discuti muito isso com o Diogo, porque o Diogo, lá está, não sei quantos anos é que ele foi bastantes, mas, caraças, ele ganhou lá. E ele dirá, não está aqui connosco, mas ele acredito que dirá a mesma coisa, que tipo, só conseguiu ganhar porque foi muitos anos seguidos, até perceber... Até conseguir perceber a dinâmica. O trabalho que era suposto fazer, o que é que era pretendido, foi das melhores experiências de crescimento. E é um crescimento muito fixe que tu fazes paralelo aos teus desafios do dia-a-dia. Não é uma coisa que tipo, vais interromper o teu trabalho para ir fazer. É um fim de semana. É um fim de semana e está feito. É um fim de semana que tu optas, em vez de estar com a tua família e amigos, optas por dedicar-te a estar com outros amigos e a fazer novos amigos num ambiente muito competitivo e muito estimulante. E foi muito importante para mim ter aquilo. E eu achei, com o ano do Covid, quando foi cancelado, eu achei que eu não ia. Então foi muito engraçado eu poder ir mais um ano. Porque a idade limite do Young Lions é 30. É 30, então tu já foste... Eu participei com 31. No ano que eu ganhei com o Ruben, eu tinha 31. Aí é bem. Foi o único ano na história da competição que eles permitiram que as pessoas tivessem mais que 30, porque houve um ano que não... Porque já tinhas sido selecionado. Eu tinha sido selecionado para o ano que não existia. Sim, para o que foi cancelado. Para o que foi cancelado. Então faz sentido. Então,
Sim, sim, faz todo o sentido. Era muito a mal. Ai, agora já tens Mas tempo. alta comédia, depois de tantos anos, eu consegui ir, já não tinha idade para lá estar. Já era um old lion, na verdade. Já não eras um young. Yeah. Opá, isso agora já é um bocado debatível. Certo. Da última vez eu tive aqui o Fábio e ele disse-me que um jovem artista em Portugal é até aos 35. Porque não há artistas em Portugal. Não há certo. Quer dizer, há muitos artistas em Portugal, mas Sim. O volume de artistas em Portugal não é assim tanto, então tem que esticar quase até aos 35 para se poder colocar mais pessoas. Sim, na área das artes, completamente, porque e lá dá, sou filho de uma artista plástica, sei bem o que é, conheço relativamente bem o meio e é muito desafiante e difícil para um jovem se afirmar e ganhar o seu palco. Lá está, são coisas às vezes muito fechadas, muito lobby. Sim. Na nossa área, por acaso, fazendo aqui um paralelismo, é engraçado porque, sim, tens pessoas que também começam mais tarde porque mudaram de carreira e isso é super válido, mas também tens pessoas que, caraças, conseguem furar muito rápido e chegar a posições altas muito rápido. Tenho alguns amigos que tenho muito orgulho de olhar para eles e vê-los na minha idade já em posições altíssimas. Pessoas que eu conheci também no Young Lions. Eu também tenho alguns casos assim. É fantástico. E são todos diferentes os casos. Podes dizer, isso é porque mudaste muitas vezes de empresa e conseguiste sempre posições melhores. Eu conheço pessoas que estão nas mesmas empresas. E que foram só subindo. E conseguiram subir de alguma maneira, também pela oportunidade, pelo esforço, pelo trabalho. Mas que isso acontece. Portanto, olha, dos nomes que eu falei, dos meus duplas de Young Lions, temos o André que fez um percurso todo L'Oréal e que continua a subir e que continua a ser um excelente profissional, e o Ruben que teve em N projetos, agência, cliente, e agora especialmente está mais dedicado ao lado do cliente e continua a arrasar por aí fora. É altamente poder conhecer pessoas assim, e também se ajuda muito com este tipo de iniciativas como o Young Lions, que, infelizmente, especialmente na categoria de marketing, não têm a visibilidade que deviam ter, não têm a importância que deviam ter. Andamos preocupados com prémios de marketing e se calhar se dedicássemos mais tempo a mandar as nossas equipas participarem em eventos como este, ganhávamos mais prémios no final. Ou seja, é engraçado isso. Uma pergunta. Já falei também aqui com a Joana Fatela sobre o Young Lions, mas por acaso na altura não lhe perguntei. Sentou-se ao meu lado. No bootcamp com o Ruben. Muito engraçado. Ela foi este ano, acho que foi este ano ou outro, não sei. Já passou mais uma edição, por isso ela foi, pelo menos há 2 edições ela foi. O ano passado não foi, não sei porque não, não acho que o ano passado não foi. Acho que foi assim. Mas ia-te perguntar, a grande maioria das pessoas que estão no Young Lions são de Lisboa? Lisboa-Porto? Ou não? Ou não sentes essa... Olha, na última vez que me candidatei vieram uns miúdos de Coimbra. Muito jovens, miúdos, com todo o respeito. Porque ele já tinha 31, por isso é que ele está a dizer que exato, eu estava a falar dos altos meus cabelos brancos. Exato. mas também altamente competentes e super máquinas. Não, estou a perguntar isto porque também sinto muito, em termos de eventos, que as coisas são muito centralizadas. Lisboa-Porto. Bipartidas quase, não é? Ou seja, Lisboa-Porto. E é isso. Parece que não existe mais país. Por acaso isso estás a dizer, nunca tinha pensado. É muito engraçado porque efetivamente o Young Lions podia acontecer noutro sítio. Em que o talento pudesse ir lá ter. Não tivesse uma coisa não tão trancada às grandes cidades, não é? Estou a questionar, eu nunca fui a Young Lions, mas como te conheço tantas pessoas de Lisboa que vão ao Young Lions, questiono-me. Será que isso é um tema? A maior parte das agências estão em Lisboa, não é? Ou seja, tens agências no Porto, algumas não, tens bastante boas agências no Porto. Existem muitos criativos no país inteiro. Os criativos estão espalhados pelo país e, especialmente desde tempos de remote e tudo mais, cada vez mais as pessoas estão descentralizadas. Se calhar não estão despertas para este tipo de coisas, não sei. Pois. É como estavas a dizer, se calhar também pelas empresas não chamarem a atenção ou não terem interesse em mandar as pessoas para este tipo de concursos. Eu acho, sobre isso, imagina, as empresas muitas vezes têm grandes desafios a pensar a formação das equipas e das pessoas, não é? E às vezes eu penso, se calhar em vez de estar a pagar uma formação não sei aonde para esta pessoa, para a Rita, se calhar a Rita ganhava imenso ir ao Young Lions a participar. Ou ires a uma conferência, exato. Alguns na Europa, ou sei lá, ou da Max nos Estados Unidos, ou qualquer coisa, não é? Olha, às vezes ganhas mais com isso. Eu fiquei perplexo, aquilo para nós é tipo
a terra prometida. Tens as melhores marcas do mundo, os melhores anunciantes, revês as melhores campanhas. É altamente estimulante e como é que uma semana... Inspirador, não é? Sim, como é que uma semana num sítio em que por metro quadrado tens tipo o nível mais alto de criatividade em que já alguma vez tiveste, não te dá pica. Ou seja, às vezes é bom para as pessoas nesses momentos dar-lhes aqui estas wake-up calls para depois os puxares de volta para a realidade deles, mas já não voltam iguais, já voltam diferentes. Eu falava muito disto com a minha família e com a minha namorada. Tipo, estava a adorar aquilo, estava a tentar absorver aquilo ao máximo e só dizia, eu acho que não vou ser igual quando voltar. Então, mas isso é normal, não é? As experiências que tu tens na tua vida moldam-te. É muito giro. Sim. Há umas sim. que te marcam e que realmente te mudam, que é o caso dessa. Yeah. E há outras que não te fazem nada, portanto... Mas essa para mim foi muito marcante. Até me ajudou nesta transição que eu fiz de Lidl, padaria e depois lado mais criativo. Acho que deu assim uma chegada final. Eu sempre senti uma pessoa criativa, até pelo percurso, como temos estado aqui a falar um bocadinho, não é? A questão de ter feito a campanha e tudo mais. Eu sempre tive esta coisa, lá está, sou filho de artista. Mal seria se eu não tivesse aqui qualquer coisa. Podias não ter, mas... Sim, mas no sentido, eu não sou um criativo puro, mas tenho qualquer... Minha mãe e eu discutimos muito isto, que é... Eu sou a versão mais atinada possível dela. Nesse sentido de... Eu tenho um lado criativo, mas tenho um lado certinho do trabalho, da carreira, do caminho certinho, que um artista não tem. Um artista segue a sua paixão e leva a sua avante. Mas pronto, agora perdi-me, desculpa. Estava aqui a divagar um bocadinho. Não, estavas a falar das experiências que te marcaram e neste caso tu dizias que vens de lá e não vês igual, não é? Sim. E portanto, olha, se alguém está a ouvir isto, que seja um gestor de pessoas, que tenha uma equipa de criativos numa empresa qualquer aí em Portugal, já sabe. Olhem para estes desafios de jovens criativos, e lancem as vossas equipas também aos leões. E aos leões. Aos leões de cano. Aos leões de cano. Esses são bonzinhos, não é? Mais ou menos. Para chegar lá também mordem. O bom trabalho custa a fazer. Não assustes as pessoas. Não, mas como os Young Lions não mordem, são os grandes. Mas pronto, olha, ainda bem que essa experiência foi incrível para ti. Agora já não podes mais participar. Se calhar como júri um dia, nunca sabe. Não, o sonho agora é conseguir-te preparar trabalho que vá lá. Ou dos crescidos. Ou dos crescidos, aqueles que tu viste. Sim, as melhores campanhas do mundo inteiro. Olha, isso é uma boa ideia, é um bom objetivo. Isso é uma coisa, é um mindset que eu ganhei lá, porque eu cá sou um bocado anti-prémios. Falava muito disso com as agências com quem trabalhava e com as marcas em que passei. O prémio, sei lá, serve o seu propósito, mas... Sim, mas também estamos a falar de que prémios, não é? Ok, certo. Se me falares de um prémio de eficácia, para mim significa muito, porque mostra a eficácia da nossa área aplicada ao negócio. Sim, mas há prémios e prémios, é isso que eu estou a tentar dizer. Mas há outros prémios que eu sinto que na nossa indústria somos muito, vou dizer, prémios driven, quando, sim, prémio, é fixe ganhar o prémio, melhor é as pessoas falarem das campanhas e as pessoas falarem dos produtos, as pessoas criarem relação com a marca, uma relação diferente que se calhar, se não tivesse feito a campanha e ganhou o prémio, não conseguiam. O prémio é um by the way, fixe, ganhou o prémio. Mas... Sim, é bom ganhar prémios, mas também é o que eu estava a tentar dizer, há prémios e prémios, há coisas que se calhar não são assim tão importantes para ti, se calhar foi muito mais importante para ti ganhares o Young Lions e ires ter essa experiência. Ou seja, não ganhei. Sim, mas isto ter a experiência em Cannes, se calhar foi melhor do que teres ganho um prémio qualquer aqui em Portugal que no final do dia não te causou nada, percebes? Não te proporcionou nenhum tipo de experiência. Sim, lá. Prémios é sempre bom, o reconhecimento é uma coisa porreira, mas eu acho que é isso, depende dos prémios. Depende muito dos prémios. Depende dos prémios. Mas pronto, olha, já falámos um bocadinho também aqui do Young Lions e no início também falámos um bocado dos desafios do ambiente corporativo. Sim. Então aí quais é que são os maiores desafios que tu encontras agora no ambiente criativo e não corporativo? Agora é que chegaste à terra prometida. À minha terra prometida, sim. Àquilo que tu ambicionavas, que era um ambiente mais tranquilo. Quer dizer, tranquilo não. Mais criativo, mas... Estou a dizer tranquilo no sentido... Pronto, o ambiente corporativo é sempre um bocadinho mais difícil, tens que te mexer, às vezes a burocracia, se calhar pode ser mais tranquilo nesse aspecto, não sei. Sim. Mas tem um ritmo, se calhar, mais acelerado. Ou não? Sim, isso completamente, mas é uma coisa que para mim é bom. Eu gostas disso? Eu estagiei
durante um mês, antes de começar a minha carreira no Lidl, numa startup que agora se chama Landing Jobs. Já não é uma startup, já é bem maior. Sim, é enorme. E eu gostei imenso dessa coisa de estruturas pequenas, leves, em que dá para falhar e para acertar e para fazer coisas rápido. E a verdade é que eu sabia que isto era a minha terra prometida, ou pelo menos eu sinto, ainda hoje sinto que isso é a minha terra prometida. Não sei se a trabalhar para outros, como estou agora, ou a lançar alguma coisa minha no futuro. Mas eu quis ganhar a experiência e o traquejo do outro lado. Eu disse, tipo, eu não quero ter só ideias pré-concebidas sobre o que é um ambiente corporate, eu quero ir ver. E da mesma maneira que eu comecei numa startup, foi um mês, foi muito breve, foi só mesmo um livezinho. E eu disse, quando apareceu a oportunidade de entrar no Lidl, de ser um trainee internacional, poder aprender línguas, viajar pela Europa, conhecer o negócio de fio a pavio, eu nem olhei para trás. E a verdade é que foi super importante para mim perceber, primeiro, o lado corporativo, o que é que eu tenho a aprender aqui no lado corporativo e o que é que eu trago de bom de quem não quer, no fim, ficar aqui. Então as pessoas com quem eu fui me cruzando ao longo do tempo, se calhar reconheciam isso em mim, que era... Eu tentava sempre trazer uma perspectiva e uma atitude diferente do que é esperado nas empresas. E tive sorte, muita sorte, porque no Lidl encontrei uma equipa muito informal, muito quase, vou dizer flat, seja, obviamente que há hierarquias, mas no sentido em que eu, apesar de ter entrado com 24 ou 25 anos, deram-me logo a Filipe, na altura, a Filipe Appleton, deu-me imensas responsabilidades, logo à partida. Catarina Tencourt, minha chefe direta, confiou-se sempre em mim e isso fez com que eu tivesse um crescimento muito exponencial lá. E sobre isso, aprendi também sobre a diferença de teres um carro pequenino e que se anda de forma ágil em todo lado e que consegue ser muito certeiro, versus um caminhão do Lidl que é um monstro, é uma empresa grande, é uma empresa uma empresa que tem uma grande bagagem e que para fazeres alguma coisa tens que te mexer muito mais ou fazer muito mais quilómetros para essa coisa acontecer. Mas também é giro, porque depois também acabas a perceber e a antever, ok, se eu quero fazer isto à minha maneira, deste mindset que eu tento trazer diferente, eu tenho que antever aquilo que eles já me vão dizer que é um problema e já lhes levar uma solução, ou já lhes levar uma ideia, ou alguma forma de contrariar ou de me desviar disso para poder avançar. Isso foi muito bom porque me deu uma agilidade que hoje em dia no meu dia-a-dia é preciosa. E eu ganhei isso que é muito útil no meio mais criativo ou mais informal. No ambiente corporativo. Yeah. Eu também sinto isso. Nas coisas que eu faço, também faço alguns projetos freelance e também o próprio podcast, ter esse ambiente muito corporativo em que tens muitos problemas para resolver, muita coisa para antecipar, muitos obstáculos no caminho, depois dá-te muito mais estaleca, motivação para continuar e não desistir à primeira e continuares a persistir. Eu acho que esse é o tema e relaciona muito com o que estás a dizer, que é teres que fazer muitos quilómetros para chegar lá, há de lá chegar na mesma, se calhar se fosses no carro pequeno tinhas de chegar mais rápido. E arranjavas lugar à porta. Exato, mas também é diferente porque tu levas contigo mais coisas. E também vais ter um impacto maior. É isso. O desafio, agora fazendo o contraponto para onde eu estou, é caraças, ok, estrutura pequena, André, carta branca, tenho uma equipa que me dá imensa confiança e agora? Exato, agora tens que fazer. Vamos para onde? Ou seja, existe esse trabalho de, ok, eu agora que estou a liderar uma equipa de comunicação, de perceber para onde é que eu tenho que levar a equipa, o que é que a equipa tem que ir fazendo, o que é que a equipa tem que ir desenvolvendo para nós conseguirmos construir. Neste caso eu estou quase a construir o carro. O carro é pequeno e eu ainda estou a construir à medida que o vou empurrando e que ele vai ligando o motor e que vai chegar ao sítio. E como é que depois aí consegues ter um grande impacto? E aí entra a ambição de ideias ao nível de cano, ideias geniais. Porque não? Ou seja, tu tens de ter ideias tanto em meios maiores como em meios mais pequenos. Caraças, a ideia é boa, seja a empresa pequena ou grande, se a ideia for boa, a ideia vive por ela própria. É isso. É o mais fixe das ideias. Boa. Muito inspirador.
Sim. Para mim tem sido muito inspirador o meu percurso e obrigado pelo convite de vir cá também partilhar um bocadinho da minha história. Gostei muito da nossa conversa e está a chegar ao fim. Olha, obrigada André por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. Foi mesmo e por nos ouvirem aí em casa. Foi muito interessante para mim também porque pronto, eu trabalho em marca, não é? Eu trabalho na área da marca, num departamento de marketing e todas as pessoas que têm vindo, há sempre qualquer coisa que me relaciona, mas é exatamente essa área que tu trabalhas também, portanto não fazes exatamente o mesmo que eu faço, mas nós tocamos muitas coisas em comum e isso é muito interessante, ouvir outra pessoa falar exatamente com o mesmo tipo de problemas, certo, que é engraçado, não é? Parece que vivemos todas as mesmas frustrações em todo lado, quer dizer, nós não estamos na mesma empresa e conseguimos ter exatamente as mesmas frustrações, ou tiveste essas frustrações no passado. Isso é interessante e espero que lá em casa alguém também se relacione com estas histórias. Portanto, olha, obrigada. E vemo-nos no próximo episódio. Bye bye.